E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br e também pelo www.difusorajundiaí.com.br. Agora temos um site bem lindo para vocês também acompanharem a rádio online. Tem o aplicativo da Rádio Difusora, temos também o quê? O YouTube, o Spotify, o Rumble, o Deezer e todas essas tecnologias que minha amiga aqui, ó, a convidada de hoje, não gosta. É isso, ela tá baixando ringtones no celular ainda, pela conversa que a gente tá tendo. Triste porque eles continuaram o Google Music. Estou com ela, que a gente vai falar hoje de patrimônio, vai chorar mágoas aqui, a gente vai falar de vida de produtora, porque ela é produtora, ela é ligada também a cineclube, cineclubista. É cineclubista que fala? É, o cineclube, né? É, e aí agora ela decidiu que ela também tem uma nova profissão. Genealogista? Genealogista, eu ia falar ginecologista, mas é quase parecido, porque daí você vai estudando as pessoas ali que estão nascendo, né? Mas não é isso. Ela vai explicar direitinho como está a vida, Vânia Feitosa. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ela estava preocupada que não tem pauta. Ela não entendeu ainda que esse programa já veio aqui antes, sabe? Não descobriu que não tem pauta o negócio. As pautas se criam. As pautas se criam. Pauta se conquista. Se eu tenho pauta é porque eu mereci. Tá certo. Como você tá? Tudo bem, trabalhando bastante. E o bazar? O Bazar Jundiaí. Bazar Jundiaí. Ela tá lá no Sesc, mas ela tem o Bazar Jundiaí, um bazar online, que ela vive mostrando lá que ela tá embrulhando as coisas que ela vendeu. As xicrinhas da VASP e tudo. É isso aí. Me conta. Eu quero saber disso primeiro, assim. Pra eu saber como que tá o bazar. O Bazar Jundiaí é uma loja virtual de louças antigas, que surgiu a partir de uma inquietação minha no meio da pandemia, louca, ensurdecida, achando, assim como vários amigos, achando que ia durar 2 semanas, né? Ah, vamos arrumar armário, né? Vamos desdobrar, tirar roupa, né? Separar o que não usa mais. E aí até que eu cheguei na cozinha, né? Porque as 2 semanas viraram 2 anos, eu falei, bom, começar a tirar coisa aqui que eu não uso e eu gosto de louça antiga. Comecei comprando porque eu pesquiso sobre as histórias das fábricas de porcelana aqui da cidade, né? A gente teve a Posani aqui, né? Acho que é a mais famosa, assim, É a mais mais outra. famosa porque ela teve um caráter industrial muito forte, né? Ela produziu muito e ela exportou muito. Então, muita gente conhece a Posani, até em outros países. Teve uma vez que eu viajei para Montevidéu e tinha lá nas feiras de antiguidade. Eu falei, gente, Posani, cara, isso É da minha cidade! A pessoa ficou Eles orgulhosa. falam assim, meu Deus, quanto é? Aí eu fui perguntar e falei, meu Deus, né? Foi uma moça inglesa, né? E é isso, né? Ela teve esse boom, esse auge aí nos anos 70 e ela foi até, acho que o início dos anos 2000, mas aí já não estava mais na mão da família, enfim. E, então, assim, muita gente conhece e gosta. E eu comecei pesquisando, e aí fui comprando algumas peças minha mãe me deu, minha avó me deu algumas coisas também da Rami, que foi uma grande fábrica também, junto que ela produzia louça doméstica e também louça sanitária, né? E ela continuou. Tipo Deca, Duratex. tipo... Hoje, eu não lembro agora o nome. A fábrica ainda existe com louça sanitária, acho que é Ideal Standard. Ah, Ideal Standard. Só que eles, na década de 70, já no finalzinho, eles resolveram descontinuar essa louça doméstica. E eram peças muito bonitas e algumas até a gente confunde com a da Posani, né? Que ela é um pouco parecida. E aí eu conversei com alguns funcionários que trabalharam lá e aí eles me contaram que tinha a ver um pouco com a época, né? Um ia copiando o outro, né? Ah, tá vendendo esse modelo. Não mudou nada, né? Até hoje, assim. É a mesma coisa, copia e Roupa. cola, tudo, né? Tudo. Qual que é a Então- tendência? É chamada de tendência, né? Mas não precisava ser tanto também, né? Tipo assim, o mesmo desenho, né? O mesmo decalque, o mesmo tipo pega de tampa. Mas é isso, né? Era um pouco do mercado da época. E aí eu tenho algumas louças que eu não vendi, essas têm um caráter sentimental. Aham. Essas da sua avó, da sua mãe? Da minha avó, ou alguma muito rara, assim, de uma fábrica que durou, sei lá, tipo, 10 anos, né? Porque teve um boom aqui na cidade. Muito De fábricas menores, assim? de fábricas menores e muito relacionado à imigração italiana, né? Que é essa produção de porcelana. E também centralizadas ali na beira do rio, né? Então, muitas se concentravam
na região da Ponte São João e também na Vila Rami. Além da Rami, teve outras também. Enfim, aí eu falei, vou começar a separar essas coisas aqui e vou vender. Comecei vendendo para amigos, mas também comprei louça da VASP. Eu lembro da VASP. Comprei um lote no leilão. Falei, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? 30 xícaras, eu só queria uma, né? Aí eu comecei a vender e foi dando certo. Foi, e assim, o negócio cresceu muito. E eu vendi, assim, muita coisa. Em 2 anos foi bem legal. Eu diminuí o ritmo quando eu voltei pro trabalho presencial. Porque aí, né... Maternidade, casamento, casa, né? Sesc, marido. É muita coisa, né? Então... As produções, as pesquisas. Os projetos. As inquietações. As inquietações nunca terminam, né? Infinitas. E na pandemia eu tive 4 projetos que eu tava fazendo no mesmo ano. E do nada viraram online. Não sei se você passou por isso também. Tinha do bairro. Eu lembro desse que Se você meu bairro fez. Se meu bairro falasse. Um Esse eu lembro lindo bastante. Que Nossa. eu pensei, eu tinha uma inquietação muito grande, assim, porque a gente passa pela cidade, assim, nas ruas, e fala assim, por que a rua, né, nossa, por que esse bairro tem esse nome? Por que essa rua se chama assim? Beco tal? E assim, eu sentia falta de ter um material sobre a história dos bairros, né? E aí eu falei, aí surgiu um edital, acho que foi o Leão de Blanc, e eu falei, nossa, vou fazer. E aí, só que o orçamento era curto, o tempo do projeto era curto, então eu escolhi 4 bairros. Na época eu fiz Ponte São João, Sica, Vila Municipal, que eu tenho uma questão pessoal, porque eu cresci ali, e fiz Vila Arens, que era um bairro que eu já tinha bastante material por conta de uma aula que eu montei sobre a fábrica da Arens. Vila Arens foi uma região bastante, não que as outras regiões também não sejam, mas ela foi bastante importante na construção de Jundiaí. Muita coisa partiu dali, né? Foi o primeiro distrito industrial da cidade, era chamado de Bairro do Pito Aceso, porque tinha muitas chaminés. Então, eu fico imaginando o bairro da Vila Arens, assim, tipo, na década de 30, 40. Devia ser tipo o que é Paulista hoje, né? Rua Augusta, em São Paulo. Aquela coisa 24 horas, gente saindo de fábrica, bar, mercadinho, e aquela movimentação deliciosa de gente. A cidade ocupada, né? Sim. E é isso, assim. E aí, muito tem a ver também com a proximidade com a estação ferroviária, né? Quando você fala cidade ocupada, me vem uma coisa muito em mente, que é a cidade para pessoas, né? São calçadas. Outro dia eu e o Rafa, a gente foi atravessar uma rua, daí o Rafa, a cidade não é feita para as pessoas mesmo, né? Porque a gente anda muito pouco a pé. E os trechos que a gente anda a pé são trechos curtos, assim, a gente não faz uso da cidade a pé, a gente de carro, as distâncias que a gente percorre, né? E aí qualquer caminhadinha que passa ali de 2 quarteirões, você percebe como a cidade é hostil para as pessoas, né? E cada vez mais vertical e cada vez mais ocupada, não de uma forma acolhedora, muito pelo contrário, né? De formas, inclusive, violentas, né? Sim, hoje a gente tem várias áreas da arquitetura, né? Que estudam isso. Então, assim, o ideal é que a gente comece a pensar a cidade, o urbanismo, a gente pensa no urbanismo caminhável, numa cidade que seja gentil para as mulheres, né? Principalmente para as crianças. E isso não basta só uma cidade iluminada, também passa por uma questão de educação mesmo, né? Que se a gente vai num outro ponto, numa cidade que não seja tão hostil para as mulheres, né? Sim, que é um lugar ocupado, né? Que tenha pessoas, que as pessoas se sintam seguras para sair à noite, para caminhar. Que idosos possam caminhar pela cidade, né? Sem medo, entendeu? De um tropeço. Mas, assim, além da violência mesmo, né? Que isso desemboca em outras questões, né? Essa falta de trabalho, de renda, essa ausência do serviço social que não dá conta de tanto problema. E é isso, assim, além da iluminação mesmo, né? A cidade foi ocupada de diversas formas ao longo dos anos, né? Sim. Tem a ver com a sua fundação, que, diferente de muitas cidades paulistas do interior do oeste, elas surgiram a partir das ferrovias, né? Então, elas estavam ali, monta uma estação porque era perto de uma fazenda. Aí, a partir dali, começa a surgir a cidade. E aí, muitas dessas cidades já foram planejadas de forma diferente.
que não é o caso de Jundiaí, né? Porque ela é antes desse período e ela é muito, né? Colinas, lembra um pouco de Lisboa, né? 7 colinas, né? Não sei quantas colinas tem aqui, mas assim, é essa coisa do morro, De né? sobe e desce, né? No Sobe centro e da cidade, você, desce. em questão de 3 ruas, você já subiu e desceu 3 vezes, né? Exatamente, né? Então tem muito disso. Enfim, aí tive 4 projetos de conversão em online, e assim, do nada, um dia pra noite, eu falei, meu, mas o que é fazer um projeto inteiro online? Sim. E aí você tem que conversar com os palestrantes de outros projetos que eu estava cuidando. Falei assim, não, agora não é mais uma visita no local, agora a gente vai transformar em aula. Ah, é uma atividade, uma oficina de contação de histórias. Não, mas não é que a contação... Não, agora é no computador. E a gente tendo que descobrir tudo isso, descobrir equipamento, né, para fazer com microfone, Sim. fone de ouvido, câmera. Todo mundo virando rainhas e reis do Zoom, né? Porque foi a plataforma que eu acho que a galera mais acessou, o Meet também, né? A Sim. gente se apropriou de algumas ferramentas que estavam ali, já existiam, né? Mas que a gente achava que aquilo, não, isso é coisa de professor. Que nem o dia que eu falei, gente, pra que internet isso não dá futuro? Pra que YouTube? O Vertão falava, vamos colocar no Rock Forever no YouTube. Eu falei, YouTube, você não vai muito longe, não. Imagina, que isso. Saía só pra pôr clipe. Vertão tá lá no Podpah e eu aqui. Vertão tinha razão. Tudo bem. Esse lugar também de mudar os projetos pro virtual, né, pro online, dá uma sensação também que eles ficam menos atrativos, né, assim, porque quando você tem a proposta de uma visita, de um passeio, de algo presencial, acho que as pessoas também se engajam mais. Você sentiu isso? Aí eu senti várias coisas, inclusive de sair correndo. Eu acho que tem várias questões. Eu era da turma preconceituosa, confesso. Dessa coisa do EAD, né? Acho que tem um pouco de trauma, assim, do começo do EAD, né? De fazer cursos à distância, que a gente achava que era sempre pior do que o presencial. Mas hoje eu sou a favor do híbrido. Sim, sim. Sou eu muito. Acho que é o melhor lugar. Porque assim, também você sou. consegue ter as duas coisas. A vantagem da distância é que você tem que ter um outro tipo de fala para manter o público atraído. Uhum. Né? Então você não pode ir para frente da câmera e ficar lendo um texto. Você tem que ter aquele engajamento, você tem que ter Uma desenvoltura diferente ali. outro tipo de desenvoltura que nem todo mundo tem. E um preparo de material também visual, né? Porque Foto, tá aí o Canva texto. bombando no. Porque a gente fica computadores. muito. Essa coisa do online, acho que a gente ficou tão saturado que hoje a gente fica muito tempo, sabe? Se não tem uma coisa que distrai, você acaba desinteressando, né? Sim. Vai entediando um pouco. Então, acho que tem um pouco disso, mas o presencial tem seu charme, né? É onde Sim. as relações acontecem, as trocas de conhecimento, essa coisa de você estar ali e ouvir o que o colega tem para falar, que vai contribuir. E essas coisas, elas são muito espontâneas, né? Elas não estão dentro de uma pauta certinha. Então, quando você vai para uma sala de aula que o professor traz um conteúdo, e aí você tem os colegas que vêm com conhecimento e vivência e traz outras informações, no online já fica meio restrito. É muito complicado. Tem gente que tem vergonha de câmera, tem gente que acha que a voz não é boa, que não sei o quê. Então, eu acho que eu aprendi bastante. Eu acho que agora, assim, se eu for fazer para alguns outros projetos, eu faria uma mescla, assim, umas coisas online. A vantagem do online também, que você consegue deixar isso registrado, Sim. é memória, né? Para daqui a alguns anos, falar assim, nossa, era assim e tal, Olha como né? era, né? É super importante. E também porque você atinge pessoas que não teriam condições de estar ali com você. Por uma questão logística mesmo, de outros estados, às vezes de outro país. Novos Então, alcances também, né? Essa também é uma Exato. parte bem importante, né? Porque a gente também rompe essas fronteiras municipais, estaduais, né? Sim, e tem muita gente interessada mesmo, né, na cultura, em tudo, assim, nas questões relacionadas ao patrimônio, principalmente. Eu acho que é uma pauta que ela veio para ficar, assim, e que tá cada vez mais forte. Sim, sim. A gente pensar patrimônio. Eu lembro de várias discussões, assim, sobre patrimônio, sobre, por exemplo,
desde das estátuas que são colocadas, as pessoas que foram homenageadas, né? Teve o caso do Borba Gato, né? Que o Paulo Galo tacou fogo lá, sabia que não ia derreter, sabia que não ia queimar, foi um gesto simbólico. Para provocar, né? Para provocar, então, o que aquilo representa, né? Ah, não pode destruir patrimônio. A gente teve Brasília aí no dia 8 de janeiro, né? Que foi aí uma grande loucura isso neste país, mas quando a gente fala de patrimônio, a gente tem os patrimônios materiais, os imateriais, tem as coisas que são tombadas, as coisas que estão preservadas. Passa também pelo que memória a gente vai preservar? E quem está no poder, a classe hegemônica tem prioridade na hora de escolher o que é patrimônio ou não? Sim, infelizmente. É porque a memória é sempre um espaço de disputa. De disputa, eternamente. Quem decide o que deve ser preservado e o que não. E o que vai ser esquecido. E aí cabe a nós lutar para inverter esses papéis. Hoje, por exemplo, é complicado quando a gente está numa cidade que não tem universidades públicas com cursos de história, né? Sim. Cursos na área de sociais, não só de história, mas, por exemplo, arquitetura, arqueologia, antropologia, ciências sociais, porque a universidade é um local onde você produz muito conteúdo. Então, por exemplo, você tem São Paulo, né, que você tem várias. Então, os professores incentivam os alunos a pesquisarem sobre o território. Né? Aqui eu vejo muito uma ausência de incentivo para isso. Você tem poucos alunos que pesquisam sobre a cidade. Mas, por exemplo, se você for mapear hoje a quantidade de ruas e viadutos com nomes de generais, que é uma herança da ditadura, é um absurdo. E a gente não discute isso, né? De como mudar. Será que não está na hora da gente rever esses nomes de rua? Sim. Ou, de repente, você manter porque eu não acho que talvez tenha que apagar, sabe? Porque isso também é memória. Esse momento triste da história, ele existiu. Mas talvez a gente trocar esses nomes e manter lá uma placa, sabe? Contando um pouco do contexto. Eu sinto muito falta disso aqui. Da gente muito atrelada. A gente não discute sobre o nosso período de escravidão da cidade, escravidão indígena. Nada, e a gente tem, assim... a gente tem muito poucos documentos com relação a isso, né? Desde foto, documentos, qualquer coisa assim. Eu lembro que uma época, quando eu fui fazer imigrantes mesmo, eu não conseguia achar. Não, tem acervo particular, isso aqui não é acesso para público em geral, enfim, uma dificuldade de acessar alguns documentos, porque a memória de Jundiaí está muito ligada às famílias, né, que guardam material, enfim, guardam fotos, documentos até documentos de prefeitos antigos, enfim, né? Eu lembro muito desse momento. E essa discussão também de indígenas em retomada com a sua história aqui na cidade, né? Sim. Dos descendentes dos negros escravizados também se reencontrando com a sua história, né? Porque majoritariamente Jundiaí virou uma terra de italianos. Como se essa pudesse ser a única história contada aqui. Exatamente, assim, né? É bem controverso, né? Bom, a gente tá tendo um trabalho agora no Arquivo Municipal. Nós temos um Arquivo Municipal. É lá no Rui Barbosa? Não. Lá no Expressa. Ah, no Expressa! Na verdade, já tinha. Esse arquivo sempre existiu, acho que praticamente desde a fundação do museu. Mas ele não estava, acho que, sistematizado e organizado como ele está agora. Então, os materiais existem, tem muito material. Eu fiquei até chocada assim, com a quantidade de coisas de produção que tem na cidade. Então, mas jornais. Esses arquivos eles não estavam disponíveis ao público. Não estavam organizados e disponíveis. Não da forma como está agora. Isso eu acho que é um ganho muito bom para a cidade. Inclusive, dá para agendar visitas lá, para consultar material. Então, assim, tem muito jornal, documentos, livros de atas, livros de diligências policiais sobre os quilombos no plural mesmo. Tem muita coisa. Só que, assim, a gente tá vivendo um momento, assim, essa geração, que a gente faz parte dela,
que é da internet, do Sim. Google. Ai, Vou lá dar um Google aqui. Quilombo Jundiaí. Aí você fala, não tem nada. Tem um restaurante, né? Tipo, que fica ali próximo Bar Quilombo. Bar Então, Quilombo, uma né? coisa assim. Tipo assim, a gente é muito acostumado com as coisas mais prontas. Infelizmente, não é isso, né? A gente, no papel como pesquisador mesmo, a gente precisa entender que existe esse apagamento da memória e uma dificuldade de preservação dessa memória. Então, esses documentos estão lá, mas assim, precisam ser paleografados, transcritos, depois da transcrição, digitar isso no computador, fazer a difusão desse conhecimento. Sim. Então, esse trabalho de formiguinha dos pesquisadores é muito difícil. Porque a gente teve anos aí de uma ausência de incentivo para a pesquisa, para as universidades. Então, tudo isso precisa de ter a universidade. Por favor, traga um curso de história para Jundiaí. Tragam mais cursos para Jundiaí, inclusive, em Assim, várias áreas, né? Precisa ter, né? Para fazer esse fomento mesmo, reviver essa história, a gente não achar que é uma história única. A gente tem muitas outras vertentes. A gente tem, por exemplo, o Clube 28, que é um espaço de resistência. Uma importância histórica no país. Exato, ele é um dos poucos que sobreviveram, acho que deve ter mais uns 2 ou 3 no país que ainda estão em funcionamento. E ele também tem um grande material, também precisa de gente, né, de pessoas, voluntários para ir lá cuidar. Assim, a gente tem muita coisa para se fazer no campo do patrimônio na cidade. Mas assim, precisa de mais pessoas engajadas para pesquisarem, para montarem projetos. Então, assim, o que eu tenho feito assim nos últimos anos é justamente tentar inverter. Antes eu fazia muito projeto cultural para os outros. Eu te entendo. Nos últimos, anos, assim, tô tentando repensar isso. Mas por quê, né? Por que não os meus projetos? Exato. E assim, porque... E aí, mais recentemente ainda, nesse papel meu de me encontrar como mulher negra, nessa sociedade patriarcal, branca, né? Isso já foi pauta para você, na tua história? Eu te pergunto porque eu tenho uma amiga que foi no curso de PLPs, que ela se descobriu, ela contou de quando ela se descobriu negra. Ela já tinha mais de 40 anos e ela estava numa aula de canto de coral. E aí a professora fez algum comentário sobre a potência vocal dela, mencionando que pessoas negras realmente têm uma potência vocal grave, não sei do que, lá. E ela assustou. E ela assustou, falou, não é comigo. Esse lugar não é meu. Eu sou Oi? negra, E aí ela começou a contar que quando ela foi questionar a mãe dela. Tipo, 40, mamãe, sou negra, né? Porque o negro tem muito a ver com passabilidade também, de se reconhecer negro mais cedo ou mais tarde, né? E aí a mãe dela falou, não, imagina, a sua avó era índia, por isso você tem cabelo liso. E ela descobriu que ela não tinha cabelo liso, que ela faz progressiva, sei lá, desde que idade. Nossa, super... E ela começou a chorar que o cheiro da infância dela Super era de me identifico. cabelo queimado, porque a mãe passava com ferro de passar roupa o cabelo dela. E ela falou assim, é o cheiro da minha infância. E agora eu tô me entendendo como uma mulher negra e entendendo vários aspectos da minha vida. E me sentindo mais forte de me colocar nesse lugar, de buscar essa pessoa que eu sou de fato, né? Enfim, mas para ela foi uma coisa muito maluca, assim, né? Ela falou, eu ouvi isso da minha professora de canto coral, né? E eu, você tá enganado, é comigo, né? Sempre é um lugar difícil, porque assim, acho que tem muito a ver com a história de vida e tem muito a ver, acho que até um pouco do como eu vim parar no patrimônio cultural e como agora eu tenho me colocado nessas questões da genealogia, né? E eu, na pandemia, surtada em casa, né? Vendendo canequinha, copinho, comprando todas as coisas da VASP, que fechou em 92, sei lá que ano que fechou a VASP. Nem lembro, assim. E tava lá, assim, e com essa fome de vender, de fazer alguma coisa, e eu comecei a me questionar, mas por que eu sou assim? Né? Sempre quero mais, sempre vender, e eu tenho essa coisa, assim, muito... E alguém falou assim, nossa, você parece um judeu, né? Louca por venda, mascate. Abriu.
Aí eu comecei, fiquei cucada com isso. Eu falei, como assim? Não tem judeu na família? Não tem judeu na família? Né? Assim, não. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu tava conversando com um amigo meu que mora em Portugal, que tava fazendo... Ele começou a estudar sobre cidadania judeu-sefardita. E aí ele me falou sobre isso, me apresentou esse mundo. E eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Ao mesmo tempo, eu já estava já há alguns anos, desde que eu decidi que eu seria mãe, isso lá para 2015, eu parei de alisar meu cabelo. Que era uma coisa que foi muito difícil para mim. Porque eu alisei por 20 anos. Eu não sabia como era meu cabelo. Porque quando eu era criança, minha mãe escovava com uma escova de plástico e o cabelo ficava um negócio assim, e cortava sempre curto. Não, tem que cortar assim. E o meu cabelo também teve uma mudança de textura. Quando eu era criança, ele era preto, azulado, né? E aí depois ele foi ficando mais crespo, né? E assim eu comecei a alisar por uma questão de aceitação da sociedade. Porque as pessoas, eu conheci o racismo muito cedo, assim, com 5 anos. Na escola, as crianças não queriam ficar perto de mim, falavam da minha cor, que eu era suja. É muito difícil falar sobre isso, mas porque eu venho de uma família miscigenada. Então, o racismo estrutural, hoje, eu entendo que ele é muito presente. Sim. Então, é difícil as pessoas entenderem por quê. Quem vem de uma família mais rural, né? Não vê essa coisa de ser negro, liga muito à questão da escravidão, né? É um passado muito triste. E recente. Sim. Que nunca foi prestado contas, inclusive. Não quer aceitar. Então, pô, não tem preto na família, não sei o quê. Não, imagina que não, né? Foi a colheita. É o sol, né? Então, é muito... E é sério isso, né? Não, eu sou queimada de sol, porque eu trabalhava na plantação de café. Eu falei, tá bom, claro. Então, é isso, sabe? A gente começa... E aí, quando eu comecei a estudar a genealogia, que eu fui entendendo esses fluxos migratórios, né, da família, aí eu fui entendendo mais sobre isso. E me entender como mulher negra também é muito recente. Então, assim, eu comecei a estudar sobre questões ligadas à escravidão muito recentemente. E aí eu fui me afundando nisso, né? Estudar. Eu estou fazendo uma especialização em História do Brasil agora. Para entender isso mesmo, do Brasil colônia, Brasil república. São seus processos de autoconhecimento, na verdade, né? Você vai estudar o mundo para se conhecer. Sim. Esses fluxos todos, né? Para ser uma pessoa mais consciente. Sim. Porque eu acho que estudar história não é só... porque eu quero ser um professor de história. Não, cabe a todos. A gente entender o que está acontecendo no país hoje, o que a gente viu em Brasília, que absurdo. Sabe, a pessoa quebrar aquilo no patrimônio público, é dinheiro nosso, sabe? Mas a gente vive em guerra cultural, né? Eu lembro que o Rafa ele foi fazer um trabalho em Dresden, na Alemanha. E Dresden era o berço da cultura, né? Ali da Alemanha, tal. E eu fui visitar vários museus, vários espaços de memória. E Dresden foi bombardeado do centro, expandindo 45 quilômetros na época da Segunda Guerra, porque tinha muito essa questão, né? Você quer acabar com um país, com um povo, destruir a sua cultura. Sim. Então, assim, a guerrilha cultural não é uma coisa recente. A gente vê o cinema de Hollywood, como ele ainda é presente, como ele colonizou o mundo, né? Como você se veste, como que você consome, né? Os Estados Unidos... A vitória dos Estados Unidos não foi só a bélica, né? Antes da vitória em algumas guerras, a cultural, né? Por isso que é um país que hoje ainda é uma potência, porque está enraizado na gente ainda algumas coisas, muitas coisas. Né? E a gente vê a Coreia se posicionando, o Japão se posicionando, a gente recebendo mais informações descentralizadas, né? Pensando que o centro é os Estados Unidos em termos de cultura, de música, enfim, você vê o K-pop, aquilo é uma guerrilha cultural também, né? Então, essa questão da nação se formar através de reconhecer sua cultura
ela é um lugar que no Brasil ficou meio obscuro, assim, porque nós somos um país colonizado. A gente negou e ainda nega o genocídio dos povos originários. Tá desde 1500 negando que não foi bem assim, que não é isso, que nada aconteceu. Estamos aí até hoje nessa questão. E repetindo. E repetindo, e repetindo. O que tá com o genocídio dos Yanomamis. É uma continuação. Isso é uma continuação. A gente teve o processo de escravidão, né? Que também a gente não prestou contas. Essa questão da abolição foi um grande pacto com o Supremo e tudo da época. Então, coloca aí, vamos fazer lei para eles não terem acesso, para continuar nosso processo de eugenia. Porque é isso, né? Abole e faz o quê? Não fez a reforma agrária, aí faz a lei que não pode estudar, aí faz a lei da vadiagem, aí faz a lei não sei o quê. Que as pessoas ficam ali, até agora, recentemente, até hoje, 2023, sem acesso, né? Então, chama de minoria porque minorias de direito, porque é a maioria da população. Aí, na sequência, a gente já tem uma ditadura militar, que também não prestou conta, só anistia todo mundo, faz uma constituição bonitinha, de 88, uma constituição cidadã, anistia todo mundo, ninguém paga o pato, e a gente tem um monte de ferida aberta, fratura exposta nesse país, e mais recentemente, a gente teve um governo aí de 4 anos, que foi basicamente uma guerrilha cultural. Sim, para nós, produtores culturais, na verdade, foram mais de 4, né? Sim. Mas especificamente dando um nome para a coisa acontecendo, né? Assim, de governo, em termos de política pública, tudo, né? Uma Damares da vida, um Bolsonaro, o cara lá que era casado com a moça, que é casado com a moça de Jundiaí lá, que foi ministro casado com a Juliana, esqueci o nome dele. Esquece. Esquece. Não, supostamente casado, supostamente fez ali uma menção ao que é o nazismo. Melhor que esquecer essa página aí. Vamos colocar os nomes das pessoas na mesa aqui, para eu não posso ser processada. Então, supostamente, esse é o nome das pessoas que a gente não pode falar. Mas, enfim... O desmonte já começou, né? Bem antes. Então, eu lembro de... Quando eu dava curso de projeto cultural... Eu lembro como hoje. Eu, na sala de aula, assim, aí eu tinha uma parte que eu gostava muito de falar, gente, a gente faz assim, ó, todos os dias você vai entrar no site, a partir entre 17 e 18 horas, mas se você quiser preferir, 18 horas, eu gosto de entrar às 5. 5 horas você entra no site do MINC, da Secretaria da Secretaria de Estado da Cultura e da Prefeitura. Todos os dias. Não, aí os alunos falam, nossa, professor, mas todo dia você vai entrar lá, vai ver os editais disponíveis, você vai ver aqueles que te interessam, foca nos que é mais a sua cara e começa a organizar os seus projetos. Aí, do nada, né, aquela coisa assim, meu Deus. Aí depois eu lembro que começou esse desmonte e aí começaram a me ligar, né, a gente abriu o chamamento, né, escreve aquele projeto. Eu falei, então, mas não dá mais. Não encaixa. Como que eu vou dar aula de projeto cultural neste momento? Neste contexto. Eu travei. Então, foi uma das coisas que eu tirei, assim, do portfólio. Tirei do meu currículo, não sou mais professora de projetos. Tá. Eu entendo. É muito difícil. Como que você... eu lembro de... Eu entrava às 5 horas e eu falava assim, gente, não vou dar conta. Eu vou pegar o que... mais a minha cara, o que é de alguém assim, que eu sei que... Sabe, um projeto em potencial? Que você tem aqueles que você quer fazer, mas... Você que não estão maduros o suficiente ainda pra... eles não são tão bons. Você tem como... Você fala assim, não, isso aqui... Né? Às vezes você tá mais tranquilo, você fala assim, não, vamos fazer. Mas, vamos assim, investir. Às vezes não, mas você fala assim, não, vou pegar isso aqui. Era muita coisa. E aí, porque você tinha projetos que atendiam diversos públicos, né? Desde a cultura popular, os mestres de cultura popular. Esse edital, para mim, ele foi um marco. Eles tinham edital dos povos indígenas, que eles podiam mandar por áudio. Eu lembro, na época do Gil Ministro, uma reunião na Cinemateca, discutindo treinamento e preparação para os agentes culturais que receberiam os projetos de forma oral. Das comunidades ribeirinhas. Não é lindo? Eu tô falando isso, quando o Gil foi ministro, nem lembro, era para ter pesquisado isso, porque eu falei disso esses dias.
O Gil era ministro, a gente estava nesse pé de conversa, na vida, na cultura, na construção, estava falando do Sistema Nacional de Cultura, que até hoje, que é o SUS da cultura. Palestra do Sistema Nacional de Cultura. Hoje, outro dia me perguntaram, e o Plano Nacional de Cultura? Oi? Nem sei o que é isso mais. Ainda existe? Entendeu? É um apagamento. Então, assim, foi um período... ainda está sendo, né? Porque até reestruturar... Sim. Então, assim, essas pessoas, esse público de artistas e de mestres que estão mais longe, mais distantes dos grandes centros, eles ficaram totalmente abandonados. Sim. E muitos não estão mais aí para contar, para fazer a passagem da história, né? Exato. Muitos não estão mais. Sim. Então, não sei, a gente está criando muitas expectativas, né? Com o retorno do Ministério da Cultura. Mas a gente tem que ter um pé no chão também de que é um momento de plantio. Não, e é uma reconstrução. A gente não vai só plantar, a gente tem que arar o terreno árido que deixaram pra gente, né? Exato. Deixaram um terreno árido ali, e toda a estrutura de cultura. E aí, de fato, assim, essa guerrilha cultural, o que transformou as relações entre as pessoas, né? A pessoa entrar dentro de um órgão público e fazer cocô nas coisas e rasgar uma obra, né? Esfaquear uma obra e derrubar o relógio. Sabe assim, eu tenho as questões. Será que toda a memória do Brasil colônia deve ser preservada? Eu fiquei me questionando, sabe, assim, tentando fazer uma... Cara, quebraram a porra do relógio. Não, esfaquearam uma tela gigante. Não, foram várias coisas. Os bustos, né? Aquelas cabeças que ficavam na entrada do Alfredo Sesquiati, que é um artista fantástico. Tem várias obras dele lá em Brasília. Eles mostrando, assim, na reportagem, um negócio pesado de bronze. Precisava, sei lá, 2, 3 pessoas muito fortes para derrubar aquilo. Eu fico pensando que a pessoa estava incorporada, né? Para fazer uma coisa dessa. Não, é muito... Estava possuída pelo Espírito Santo, né? As pessoas cristãs, né? Deus, pátria, família. Deus, pátria e família, tá que lá. Fofura. Daniel Alves provando que esse é o lema da galera, né? Pois é. Então, assim, é isso, né? Mas eu vi eu não sei se isso vai acontecer, mas eu vi a Margareth Menezes dizendo, e eu achei muito simbólico e muito potente essa mulher também estar à frente nessa retomada. Uma mulher preta, baiana, que já tem um trabalho no terceiro setor, tem um trabalho na cultura, até estava discutindo aqui outro dia com o pessoal do Mestre Ambrósio, obrigado Sesc por ter mandado o pessoal do Mestre Ambrósio aqui, dizendo... só um parênteses, como a Margareth Menezes foi injustiçada na época do axé, né, que elegeram a Daniela Mercury, uma mulher branca, para representar o Axé Bahia, enquanto o trabalho da Margareth Menezes ali naquele momento era extremamente importante, né, mas tem que eleger uma para televisão, né, e a gente estava falando disso. E a Margareth, ela disse que não ia recuperar as obras, né, que algumas obras também não tem mais como recuperar, e que faria um memorial. Deixaria isso à visitação pública. Tem algumas coisas que, pro restaurador, fica difícil, né? Por exemplo, uma coisa é você consertar uma tela, né? Sim. Você faz um remendo, e aí você vai com a tinta. A outra é um relógio que é de casca de tartaruga. Ui, não é madeira... Nossa, eu não sabia que ele era de casca de tartaruga, né? Umas peças, imagina, e relógio, né? Esses relógios antigos são coisas muito minúsculas, né? Então, como é que faz? Não faz. Não faz. É igual quando você vai restaurar um prédio, que você faz intervenções, né? Então, né? O correto ali seria você demonstrar o que é antigo e o que é novo. Sim. E você mostra ali, então você põe uma placa, ou você... demonstra ali as camadas de tinta. Então, tem um pouco disso. Eu entendo esse pensamento dela e eu acho que tem algumas coisas que vai ter que ser isso. Porque não tem como restaurar. Até quanto você pode restaurar algo até que ele se torne outra coisa? Quanto de um relógio você vai restaurar até que ele se torne um outro relógio, um novo relógio? E no patrimônio a gente discute muito isso. Por exemplo, a gente tem o caso
de Ouro Preto, né? Nossa. Que quando começou a se discutir essa questão do patrimônio, antes do IFAM, tinha o ISFAM, né? Que é o Serviço do Patrimônio. E aí, quando eles montavam as comissões para visitar as cidades históricas, né? Porque decidiu-se naquela época que o colonial era que ia ser o representante do patrimônio no país. E aí tinha a cidade de Ouro Preto, tinha vários lugares ali que não tinha o que fazer. Então, por exemplo, hoje você pega algumas fotos assim de casas que você fala assim, não, essa casa é antiga, período colonial. Aí fizeram uma moldura de madeira em volta da garagem para combinar com o batente da janela. Pra ornar. Assim, né? Também tem um pouco dessa discussão. Assim, mas, né, o que é histórico ali? Enfim, discussões, né, em torno do patrimônio. Mas, assim, é isso. Acho que pra gente que é da cultura, vão ser 4 anos, assim, né? Esses próximos 4 anos vão ser complicados, né? A gente tem essas expectativas, mas vamos ficar com o pé no chão, porque a gente precisa retomar esses projetos, né? Retomar toda a gestão pública da cultura. Sim. O que vai acontecer e retomar os contatos também com esses públicos. Sim. Cultura popular, cultura negra, indígena. Porque ainda caiçara. essas culturas, elas estavam numa construção no sentido de políticas públicas, né? De serem inseridas, né? De ganhar os espaços, ganharem editais próprios. Aí houve esse retrocesso. Aí há essa questão das pessoas questionando até hoje. Gente, não sei como vocês caem em fake news do Lei Rouanet. O governo deu 5 milhões para Cláudia Raia. Eu não sei como a galera, 2023, ainda cai nessa, né? Porque a notícia é o pronto, né? É o pronto. Ah, chegou aqui. Caiu aqui. Não acredito! Comunista! Né? Secretária! Gente, não entende o que é a lei, não vai atrás. Não, e assim, eu sempre parto, né, por uma conversa dessa, dizendo que todos os setores recebem incentivos fiscais. O agro recebe incentivo fiscal, né? As empresas de tecnologia, todas as frentes ali recebem incentivo fiscal, esporte. Por que a cultura não? Porque é um lugar de disputa, né? Então, ali é onde realmente a galera mais conservadora vai bater mais. Vai bater mais. Bate pela ausência de informação, né? Mas será que é só ausência de informação? Não, claro que não. É maldade também. E, além disso, porque é fácil você pegar a notícia pronta e criticar. Você não vai atrás. Mas tem aqui na minha família, coisas. No ano novo aqui, vieram me falar da porra da Mercedes do Lulinha de ouro. O quê? Mercedes de ouro do filho do Lula. 2023, minha amiga. Era da tecnologia, Elon Musk. Tava igual o Toguro já. Mano, sabe? E assim, a galera ainda fala... Eu lembro da Carla Zambelli falando que a loja Zavan era da filha da Dilma. Sabe, assim? E olha o que se mostrou. Lojas Zavan no Brasil. Mas assim, a galera não tem... Quando ela recebe uma notícia que calça um sentimento, então assim, ela serve para aquilo e acabou, e ela não vai largar mais aquilo. É um fio de esperança, de fazer parte de algo, né? Mais fácil você pegar numa mentira. Sim, que valida o que eu acho que eu sei, do que eu mudar de opinião. Sim, porque tem a ver um pouco com as coisas que você defende. Eu acho que assim, esses últimos 4 anos também, ele serviu pra gente... A vida como ela é, né? As pessoas como elas são. Tipo assim, mas fulano, nossa, tá na porta de quartel. Assim, então, com falas preconceituosas, com falas homofóbicas, racistas. E aí, fala assim, nossa, não sabia. Não, é que ali, é que antes não tinha muita margem. Então, quando você tem um terreno fértil para falar, você se sente à vontade para falar de determinados assuntos, aí as pessoas extravasam, entendeu? Aí então, é isso, foi uma fase de cair máscaras, né? Elas preferem acreditar nessas teorias do que ir atrás de estudar. Antena Harper. Eu recebi uma agora no Twitter que os japoneses e chineses estão mudando o clima de São Paulo, que eles estão controlando nuvens. Uau!
Acho o máximo, porque assim, você pode o quê? Fazer uma fake news e encaixar uma xenofobia ali, entendeu? Você pode juntar as coisas, né? Fazer um megazord Manda a nuvem lá pra fascista. represa, Ah, né? pois é, né? Ó. Nossa, gente, é umas coisas assim bem absurdas. Então, não sei, Essa tem. busca também, eu acho que para vocês do patrimônio o negócio vai ser um pouco pior do que para linguagens de música, de teatro, de cinema. Porque ali a gente teve esse momento de recontar a história, né? Então, falas como o português nunca pisou na África, nunca escravizou ninguém, né? Tivemos esse tipo de fala. Tivemos algumas falas recontando histórias, né? Então, você parte de um preceito que até pode ser verdadeiro, não estou falando que português nunca pisou na África, tá, gente? Vamos deixar claro isso, mas as mentiras já são muito bem elaboradas porque muitas vezes elas partem de um princípio, de uma coisinha que é verdadeira e se constrói uma outra história em cima, Isso, a né? gente tem discutido muito isso, que é você acreditar numa única história. Sim. Você olhar apenas por um lado, né? Um viés. Porque, assim, por exemplo, quando a gente estuda Brasil Colônia, a gente vai entender que teve esse processo de escravização dos indígenas, que eu também aprendi que o termo correto é indígena, não é índio. Sim. Quando a gente fala indígena, a gente está abarcando todas as etnias, sim. né? Que são muitas, assim, Muitas. os povos originários não é índio, né? E não existe uma tribo indígena no país com uma língua, com uma cultura, são Exato. milhares, eram, né? Agora deve ser Assim como a gente fala de centenas. África, né? Sim. Do continente. Então você tem um continente africano Sim. com diversos países, diversas culturas, nações, etnias. Então é muito amplo. É muito louco que a gente não tem isso enraizado na gente desde criança. Não. A gente Apagamento histórico. a gente estuda África como se fosse um país. Sim. Né? E aí o Egito tá fora. O Egito não pertence porque o Egito é Elizabeth Taylor, né, meu bem? Egito é branco, não é mesmo? Eles conseguem descolar. Aquela maquiagem, cabelo tudo. lisíssimo, né? Aí você vai lá, quebra os narizes, tudo da estátua, ninguém sabe como que é, né? Aquilo é quê? Um chapéu, não é um corte de cabelo, né? E você tira os traços das estátuas, né? Para você não ter identidade. Meu Deus. E a gente passa a acreditar, passa crescendo sem questionar. Jesus branco. Jesus branco. Olhos claros. Louríssimo. Grunge, podia tocar o quê? No Nirvana. E aí, quando vê o Papai Noel negro, não existe. Não. O branco também não existe, meu amor. Deixa eu te contar uma coisa sobre Papai Noel, galera. Não existe. Papai Noel negro não existe, Eu tenho 41 anos de idade, gente. Ainda tenho que lidar com esse tipo de informação. Eu quase fui para São José dos Campos pra bater um papo com o Papai Noel negro. Tem um lá no shopping, né? Ele sempre fica num shopping. E ele é um fofo, assim. Eu falo, nossa, eu queria muito lá. Aí, né? Eu sou uma pessoa bem aleatória com o Natal, mas o Papai Noel negro me emociona. Viu? Eu sou uma pessoa casada com um filósofo agnóstico que ama o Natal. Gosta de montar árvore de Natal, ele gosta. Olha só. Ele não gosta de nada nessa vida, ele odeia tudo, inclusive. Mas o Natal, ele tem um... E festa junina, que são as festas pagãs, né? É isso. Ele tem esse apego. Viu, você começou a falar do seu amigo lá em Portugal, que estuda os judeus... Que começou a montar a árvore ginecológica. É tanto assunto que até me perdi. Sobre a cidadania judeu-sefardita. E aí eu comecei também a estudar um pouco sobre isso, essas diásporas, né? Esses caminhos que esses cristãos novos, que são essas pessoas que não aceitaram a conversão, fugiram para o Brasil em levas durante significativas, vários anos. E vieram para o Brasil e foram se esconder em cantos, né? Onde pudessem viver a sua religião da forma como acreditavam. Só que muitos tiveram que se disfarçar de católicos para não morrer queimados pela Inquisição em Portugal. Então, existem muitas pessoas que estudam sobre isso e aí vão encontrando. Tem estudos sobre Minas.
E aí eu comecei a... Anotei algumas histórias de família, de costumes que tem a ver com a cultura judaica. Você já fez um Genera da vida? Fiz. E aí, me conta. Vamos fazer Super fiz. Trunfo? Eu também fiz. Eu fiz na pandemia, né? Tudo aconteceu na pandemia. É os presentes que o Rafael me dá. O Rafael me deu de presente porque ele queria saber o quanto de câncer eu tinha para fazer seguro de vida, né, Rafa? Porque eu já tô batendo na idade da minha mãe ali, né? Então, não deu nada. A gente fez aquele de saúde, O tudo, o completo. completo. Black Fraud, meu bem. Pague metade do dobro. Mas assim, eu fiquei surpresa com o resultado. O que deu o seu? Eu sabia que tinha espanhol, ali a galera do... Como chama, Rafael? Espanhol e português? Ibéricos. Os ibéricos. Eu sabia porque a família da minha avó era das Ilhas Canárias, Málaga, tá? Então tinha essas histórias e a família do meu pai também. E aí, falei, beleza. Aí o pai da minha avó, sírio. Então tem um sírio ali e tal. Que legal. Só que assim, deu ibérico na Espanha e tal. E aí vem um judeu do nada. Do nada, um percentual bem alto, muito mais que eu esperava. Eu tenho 2 sobrinhas que são judias, minha ex-cunhada é judia, né? De tradições judaicas, tem a família toda. E aí sempre foi uma brincadeirinha. E agora eu falo que se tem alguém nessa família que é judia, sou eu. Né? E apareceu judeu, apareceu e o Oriente Médio. Foram os 3, assim, o top 3. Zagreb também. Então. Aparece isso, mas aí você vai entendendo os movimentos migratórios, os fluxos. Né? Mas dos meus irmãos não apareceu judeu. Aí eu só tenho meu irmão. A gente vai questionar a história da vida da minha mãe também, porque daí um irmão meu deu que é italiano. Mas você fez de um irmão ou dos 2? Dos 2. E deu muita diferença? Não. É irmão mesmo? É irmão mesmo. No momento que saiu do meu irmão do meio, do Raoni, porque o Raoni deu que é meu irmão. Eu sou irmã do Raoni e do Rudá, no meu aparece. Do Rudá, deu que ele é meu irmão, e do Raoni deu que é meu irmão. O Raoni e o Rudá deu uma possibilidade de ser meu irmão, e aí a gente já começou várias teorias da família. Ana Maria Luciana, começamos a questionar a Maria Luciana, né? É uma loucura. Mas deu, assim, é parecido, mas é diferente. É normal, né? Você ter entre irmãos, ter essa... Porque assim, a gente chama de loteria genética. Então pode ser que um dá mais... É interessante testar sempre os irmãos. Os exames de DNA, esses que a gente fala que são de ancestralidade, eles baratearam. Sim, ficaram mais acessíveis. Ficaram mais acessíveis. São caros ainda tá em média são. aí, sei lá, R$500. E teve 700. um boom, né? Teve. Não sei se você percebeu. Ele estava numa faixa de preço quando... Isso tem a ver com a pandemia. As pessoas estavam com mais tempo de pesquisar. E aí o laboratório, bora aumentar isso aqui. E aí, mas sabe o que eu acho que aconteceu também? Que tem essa galera que já tá na... Eu sou brasileira, ponto, nasci em São José do Rio Preto, tô erradicada em Jundiaí desde a minha terra juventude. Mas eu acho também que houve um lugar... Eu sou italiano, eu sou europeu, a minha cidadania. Eu acho que também houve esse momento das pessoas quererem sair do país, de passaporte. Não que seu teste genético vai te dar um green card, meu bem, mas eu acho que tem uma relação com essa necessidade de não se identificar com o país. Não. Que já existe, que é anterior já, a pandemia e tal. Total. E aí isso gerou essa demanda. A oferta gera... a roda do hamster, né? Sim. E aí fez com que as pessoas começassem a correr atrás disso, justamente para ter um passaporte italiano. Que aqui, né, a galera aqui... E aí começaram, e aí os laboratórios... Tipo, eu cheguei a pagar, acho que R$100 em 6 meses, 200. Sim. Hoje tá, acho que 300 pra cima. Então, você fez o Genera ou você fez outro? Fiz o Genera. E pelo método, eu fiz eles estavam numa fase, a gente fazendo propaganda, Genera. Paga nós, Genera. E aí estava numa fase de mudança, eles dividiram agora método 1, método 2, então você consegue, pelo método 2, pegar esses dados e exportar para outras plataformas de genealogia. Tipo aquele MyHeritage? MyHeritage,
A GNAnet. pessoa só curiosa buscando as coisas, né? GNAnet, você tem o GEDmatch. E é legal porque aí o seu DNA vai para plataformas com pessoas de outros países. Sim. E aí é muito legal, porque você tem ali toda a imigração, Sim. né? As O pessoas. que você achou do seu? O meu teve 17% de africano. Uma parte dividindo esses 17, 9% Costa da Mina. E aí eu fiquei com bastante dúvida. E o restante da porcentagem nigeriano. Porque a Costa da Mina, ela era uma região de África que tinha pessoas com conhecimento na exploração do ouro. Isso vai muito de encontro com a minha família que veio de Minas. Só que eu também pesquisei que em Alagoas, que é o lado do meu pai, também tinha essa exploração, né? E aí você falou, meu... E Tô aí, cercada. né? Qual é o lado, né? Ou é os dois lados? Então, é muito interessante. Eu fiz uma viagem para Ouro Preto e fui visitar uma mina lá. E foi bem interessante, assim, a contextualização do saber, do conhecimento africano, né? Da tecnologia mesmo. De como explorar esse ouro. É muito legal. Então, assim, uma parte deu de franceses, italiano e gritando ibérico. Sim. O meu ibérico 46%, que é a Península Ibérica, e aí vai de encontro com esses fluxos de judeus também, né? Que Sim. vieram fugindo. Sim. Eu consegui fazer a ligação com que é o Luiz de Camargo, que é um judeu espanhol. Mas tem outros que eu ainda não consegui dar andamento, porque a gente tem um problema no Brasil ligado à memória e à preservação documental. Mas quem faz um trabalho assim de pesquisa, até onde eu sei, posso estar redondamente enganada, são os Mormons. Eles são a nata da pesquisa no Brasil, no mundo, de genealogia. Porque os Mormons acreditam que a família é eterna. Ponto. Então, e que o batismo, olha, se eu estiver enganada, me corrijam, tá? Do pouco que eu sei sobre os Mormons. Mas assim, que o batismo, ele pode ser feito por causa, né, das gerações que já foram. Então, eles pesquisam para que você monte a árvore genealógica e que você possa oferecer o batismo para essas pessoas que já foram morar. Você evangeliza os que já foram. Basicamente uma colonização dos espíritos lá. É mais ou menos isso. Mas daí, uma pergunta aqui, se você, Mormon, pode me responder. Temos plateia? Oiê! Se você tá lá com a sua família, ninguém era batizado, todo mundo pagão. Aí você vai lá, você faz um batizado dos seus antepassados. Eles mudam de lugar? Porque quem não é batizado, sabe assim, eles ganham, eles vão pro céu, daí eles estão aqui, ó, no limbo. Batizou? Não sei. Aí só eles mesmos que respondem. Porque seria importante a gente saber isso. Eu acho, pra fazer um sentido. Sei. Mas o que eu sei é que eles têm muitos documentos. O MyHeritage é deles? Não. O MyHeritage é pago, né? Eu achei que era... É uma plataforma americana, eu acho. Achei que era dos Mormons, o MyHeritage. Não, dos Mormons é o Family Search. Eu tenho esse. O Family Search é maravilhoso. Eu sou voluntária, inclusive, do Family Search. Eu indexo tudo. Eu indexei, acho que 18 mil pessoas em 2 anos. Meu Deus! Você tá batizando todo mundo no mundo virtual, na verdade. Eu monto árvores, porque assim, quando você tem uma ausência de documentos da família, não sei a sua, mas a minha é assim, você pergunta, fulano, bisavô, não sei. Primeiro porque é uma memória muito dolorosa. Sim. É uma memória que remete à pobreza, à fome, seca, à ausência de violências, várias violências, porque eu lembro de conversar com a minha avó e ela me relatar, minha avó, ela cresceu achando que a mãe dela era a mulher da vida. E aí a gente vai dando uma pesquisadinha, vai se aprofundando nos assuntos, perguntando aqui, minha avó era meu grande centro de memória familiar. E aí, um pouco antes da minha avó falecer, alguns anos antes da minha avó falecer,
conversando com um irmão dela, eu descobri que a mãe dela era uma pessoa desquitada e foi trabalhar em casa de família. Logo, puta. Entendeu? Sim, é o patriarcado Logo, puta. gritando. E Exatamente. quando a gente vai estudar isso, essa árvore, a gente se choca com muitas coisas. Sim. E, inclusive abusos dentro de casa. Do vô. Sim. Ah, minha mãe. Daí eu contei isso pra minha vovó. Sua mãe era isso, isso e isso, não é isso que você tá falando? Ah, mas ela fugiu de casa quando ela tinha 14 anos porque o pai dela bulinava nela. Meu avô bulinava nela. E aí, você vai desmontando uma série de coisas. Um passado que quer ser. Quer ser esquecido. Sim. E aí, quando você chega fazendo muita pergunta. O limite é esse. Exato. Então, assim, demora. Tem algumas coisas que a gente, com muito esforço, vai ali. Eu também tive que aprender. E estudar genealogia é uma forma também da gente se reencontrar. Que esse mundo, né, que muita gente acredita, dessas famílias lindas, do comercial de margarina, da figura do pai, da mãe, do filhinho, então, Não existe. Isso não existe, gente. Então, assim, mexer nesse imaginário também é muito difícil para essas doloroso, pessoas. né? É recontar a sua história, né? Assim, de pais que deram seus filhos porque não tinham Isso era condições. muito comum. Porque se fazia, era muitos filhos, se engravidava, né? Tinha TV, Tinha TV, diz, né? A pessoa fazia o quê? E aí não tem TV, não tem camisinha, não tem educação, respeito, e aí era um filho atrás do outro, e a família não tem condições, dava os vizinhos. Não, agora tem gente que tem, sei lá, eu tive 20 irmãos, minha mãe criou 3. Um foi morar com a tia, outro a vizinha, outro foi para um parente lá do norte, outro foi... essa história de dar os filhos é muito comum, muito, assim. Por isso que não tem também quem foi meu avô, quem foi minha mãe. Não acha, às vezes não acha documentos também. Por quê? Primeiro, você tem essa ausência de memória, de preservação de documentos. Isso é um ponto grande. Segundo, você tem uma ausência da igreja e dos cartórios que não digitalizaram ou preservaram esses documentos, mesmo Antigamente físicos. era só a igreja que fazia óbito, né? Tinha a igreja fazia o batismo e o casamento. Então, assim, para muitas famílias, em vários lugares, até, sei lá, os anos 50, eles nem... Cartório era uma coisa... Pra quê? Tinha até um pouco de ignorância. Tinha também uma questão de distância, porque o cartório ficava no centro, você morava lá numa fazenda, no oco do mundo, até chegar. E assim, você precisava de testemunha, porque você tem uma sociedade analfabeta. Sim. Aí pra você tirar, pra você largar o seu dia de trabalho ali na fazenda, e ainda levar 2 testemunhas, quer dizer, são no mínimo 3 pessoas que vão deixar de trabalhar para ir num cartório. Fora o custo disso. Fora o custo. Fora a distância. Como é que você chega até lá? Tinha algumas igrejas que enterravam, tinha cemitério no quintal. Não sei se no Brasil tinha... Estou muito internacional aqui. Tinha esse hábito, mas eu lembro porque eu tenho um livro que conta a história do suicídio, né? E aí ele vai colocando a igreja nesse lugar que não fazia menção ou aceitava enterros de quem se suicidava. Então, também tem livros de igreja que tinha aquele cemitériozinho no fundo ali, que não constava. Tem várias questões. Pode ser completamente mentira, pode ser um livro de ficção. E eu tô aqui, ó. Isso era muito comum, você enterrar dentro da igreja. E aí, quanto mais perto do altar, você tinha que pagar. Mais dinheiro. A gente era chamada também de tercinha e terço. Que você pagava para que a sua alma fosse rememorada para a vida toda. Tá. Então, você pagava a tercinha e você... Então, familiar... Tinha casos de que os próprios senhores, né, já pagavam. Quando eu morrer, já tá pago aqui. Quero que você ore pela minha alma. E um cantinho aqui perto do altar. E aí tinha a questão do adro também, que é você enterrar ao redor da igreja. Isso era super comum. Tá. Porque a gente teve essa questão da secularização dos cemitérios muito mais para frente já. Em algumas cidades, 1860. Então, antes de 1820, acho que em Salvador, tem até uma disputa que teve, que chama Cemiteirada,
que é os negros se revoltando contra essa obrigatoriedade do cemitério. Porque eles faziam as festas, né? Aham. Enfim, Outra cultura. outros costumes, e aí impuseram que fosse feito no cemitério. Por que secularizado? Porque era uma forma de você manter as pessoas de todas as religiões e classes sociais no mesmo local, e não só para aqueles que pudessem pagar. Porque também tinha, por exemplo, aqui em Jundiaí a gente tinha o cemitério dos bexiguentos, então os doentes, aqueles que você não queria, enterrava lá, ou jogava num Uma canto. vala comum ali. Uma vala comum, entendeu? Que era ali na região do Largo de Santa Cruz, onde hoje é o Terminal Central. Aí você tinha dos leprosos, você tinha o cemitério que pertencia à Catedral Nossa Senhora do Desterro, que ficava ali onde hoje é a Praça... Gente, esqueci. Ali no... perto ali... perto da Torres Neves. Você tem uma praça ali, junto que cruza com a Rangel Pestana, tinha um cemitério ali também. Então, assim, quando você seculariza, você cria, que aí, no caso aqui de Jundiaí, criou-se o cemitério Nossa Senhora do Desterro, e aí começou os enterros a serem feitos lá. Mas essa questão de ser todos iguais, nem na morte, né? Sim. Porque as ruas já eram divididas para pessoas com mais poder, ficavam na rua principal. Então, quando você vai no cemitério Nossa Senhora do Desterro... Tem lá o Leonardo Cavalcante, né? É que aquela entrada, ela é uma entrada da década de 30. A antiga, que era a primeira, ela é alinhada com a Campos Sales, que é lá no fundo. Que é onde tem os ingleses? É onde tem os barões. Barão de Jundiaí, Conde do Parnaíba, Baronesa. Porque eu lembro de andar numa rua ali que tem só a galera da ferrovia, assim, os ingleses que vieram pra ferrovia. Sim, que aí vai espalhando. E aí tem essa coisa também o cemitério ia sendo ampliado com o passar dos anos, porque ia ficando muito apertado. E aí as ruas, tipo assim, saiu um loteamento novo. Vamos ceder para os ferroviários. Vamos ceder para a associação tal. Agora teve... Por exemplo, em Campinas, a gente tem um exemplo bem, bem clássico disso. Teve uma parte do cemitério que saiu num ano que teve um incêndio num cinema. E aí morreram muitas crianças. E aí, tipo, tem um bloco ali. Só criança. Só criança. Que faleceram nesse incêndio. Então, assim, vai tendo... Isso é muito interessante, porque você vai vendo. E aí você olha para os túmulos e você vê. Não, mas não é para ser todo mundo igual? Não, né? Não. Quem tem dinheiro faz um com mármore de Carrara, estátuas de artistas renomados, placas de bronze. E aí quem não tem faz só... uma gavetinha. Que agora é gavetinha, estão verticalizando, né? Concretinho. Concretinho com a ali. plaquinha, às vezes nem placa tem. Mas é isso, assim, é bem... A desigualdade continua no além, tá, gente? Tá a desigualdade batendo na porta sempre. Bate na porta do céu. Mostrando quem é que manda, quem tem dinheiro. Quem vai manter a história, quem vai contar a história, porque é sobre isso, né? Exatamente. Quem são as pessoas que contam a história? A gavetinha sem plaquinha ou o mausoléu de mármore Carrara? E aí cabe a nós, a gente, né, lutar para que as histórias, as muitas histórias sejam preservadas, né? E não só as histórias de quem está no poder. Os viadutos com nomes de generais. Precisamos não derrubar os viadutos, gente, mas assim, mudar o nome das pessoas que estão lá, né? Em São Paulo teve um movimento agora, foi no bairro da Liberdade, que colocaram uma estátua de uma mulher negra, agora recente. Na Liberdade tá rolando um movimento ali por conta do Beco dos Aflitos, né? Que você tem uma capela que tem a figura do Chaguinhas, que foi uma pessoa que foi enforcada. E aí essa capela foi construída ali. Tem também um culto ao Chaguinhas. E aí, conforme o bairro foi crescendo, esse beco virou um vãozinho. Uhum. E a capela tava lá no fundo. E aí, eles estavam construindo um prédio, acho que do lado. E aí, começaram a mexer no terreno e viram que tinham ossadas. Então, virou um terreno arqueológico. E aí, as comunidades começaram a se manifestar para a prefeitura, lembrando que o bairro da Liberdade não é só o bairro dos orientais, que antes deles chegarem inclusive ali, não era, né? Ele não começou como bairro, não foram os orientais que fizeram o bairro, né? Já existia gente ali antes. Sim, né? Exatamente. Então, assim, lógico que eles ocupam aquele espaço hoje, Sim. mas a gente precisa lembrar também dos negros que ocuparam. Então é isso, a gente precisa sempre estar lembrando, né, que
dessas histórias. Sim. E não só pensar no agora. E é isso, a gente precisa criar esse movimento aqui na cidade também, né? Sim. Você tá criando, né? Você é uma grande... Não só eu. Vai escrever um livro aqui a Vânia tem conteúdo para escrever um livro só dela, fazer um documentário só dela. É verdade, hein? Imagina. Método Vânia Feitosa. Pelo amor, a gente precisa disso. Vai sair um livro Ó, de patrimônio para crianças. Tá na editora já. Do coletivo que eu participo, que é um núcleo de pesquisa de patrimônio material e material, que chama NEPIM. Eu fiz algumas ilustrações e tem um texto meu. Mas tá desenhando? Eu achei que só sua filha desenhasse, que de vez em quando eu vejo que você coloca eu os desenhos dou umas dela. rabiscadinhas, assim. Eu sempre gostei de desenhar. Mas de vez em quando eu faço algumas coisas, né? É aquela assim, né? Lava, passa, cozinha. É você também, né? Mas eu não sei, Radialista, mas eu não sei projeto. desenhar. Mas faz outras coisas. A gente é multifuncional, Tem que ser. né? Mulheres Porque povo. É a estamos... categoria de mulher povo, com vários tentáculos ali. É cada vez mais a gente com mais habilidades para estar lidando com esse mundo, né? Tecnológico. Sem baixar ringtones, sem comprar ringtones para o celular. Vamos colocar as músicas, né? Não. Queria pôr na fita cassete. pra Vamos ouvir fazer umas musiquinha. mixtape. É isso, gente. Ó, estamos aqui pela cultura da mixtape para as nossas vidas. Eu tenho CD no carro, eu não quero tirar, o som tá quebrado, eu não quero tirar porque tem CD e eu escuto CD e tem que ser CD. Meu Deus, vou pegar uns meus lá de casa, vou trazer pra você. Não é o mesmo barulho do CD, Ai, gente. de MP3, entendeu? Então eu fico nervosa. Quero CD com encarte, com foto, com ficha técnica. Preciso. Necessito. Quando sai o livro? Eu acho que é nesse semestre. Você vem aqui com ele? Com o livro? Posso. Ele é digital, mas eu imprimo uma cópia pra você. A pessoa é velha, eu quero um volume cheirar o livro. digital. Não, a gente mostra Não, a digitalmente, ué. Não, tudo bem, mas eu quero fazer achar um edital pra imprimir, né? Porque Boa, precisa boa. distribuir nas Ô, escolas. Jundiaí, vamos fazer um edital aí? Distribuir nas escolas, porque é legal, né? A Sim. gente precisa. E é legal, assim, e é importante também, além dessa questão da gente precisar ter, né, cursos aqui na cidade que sejam públicos da área, né, de história, ciências sociais, arqueologia, enfim. A gente também incentivar mulheres, né, a Sim. escreverem sobre a história da cidade, porque a gente tem um vácuo aí, né? Você vai na biblioteca procurar livros sobre a história da cidade, majoritariamente de homens, né? Um perfil de homem, então. Cadê, né? Também quero ouvir o lado das mulheres. Porque a gente tem, né, homens pensando e escrevendo por nós. Isso não é legal, né? Passou já, né? Esse tempo, Já deu. né? Já deu, já acabou. Acabou. É isso aí. Mas tem algumas colegas que estão fazendo esse movimento, que é bem legal. E eu acho que uma incentiva a outra. Mesmo às vezes a gente não tendo o contato que gostaria, né? Mas é isso. A gente vai se espelhando uma na outra de dizer, olha, vamos atrás para não ficar só naquele limbo, né? Só naquele Sim. grupinho dos homens que Os escrevem. homens brancos, por né, nós. do poder, né? Exatamente. E assim, é olhar essas mulheres e falar para elas, eu te vejo, né? Eu tô te vendo, tô vendo seu trabalho Estou ainda. estou te lendo, citando estou te citando. no artigo. Estou Exato. escrevendo um artigo, estou colocando seu nome lá. É isso. E é isso também. A gente, até quando a gente discute isso também dentro da universidade, por que eu só cito esse autor? Homens. Tem isso também, né? Sim. Vamos começar a procurar. Ah, mas ele é referência. Vamos criar outras referências. Vamos atrás de outras autoras também que estão discutindo isso. Então, a gente também tem que sair um pouco desse, né? Mas também Esse mulheres espaço, na né? academia, né? Que também, assim, tudo bem, hoje tem um percentual grande de mulheres na academia, em alguns segmentos até mais mulheres do que homem, mas assim, tem um momento da vida da mulher que ela sai da academia, que ela não consegue ter uma carreira acadêmica, com produção acadêmica o suficiente para colocar nesse lugar de referência, por questões de maternidade, por questões ligadas a ser mulher. Não necessariamente só a maternidade, mas Trabalho, renda. tudo. Isso vai de encontro com o projeto de governo, né? Sim. De você precisa incentivar mais mulheres, negras também,
no geral, mulheres, para que elas entrem dentro da universidade, porque assim, é muito difícil a gente ficar Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da família, e ainda escrever artigo. Sim, tem E uma ainda produção ler. acadêmica, né? Ler, porque assim, pra gente escrever, a gente precisa ler. Sim. Então, é livro, é muita coisa. E eu acho que, em especial na área acadêmica também, eu convivo com um acadêmico aqui, ter tempo para assimilar e transformar tudo que você está recebendo. Não é só ler, né? Não é só ler, né? Ler é você ali tá achando os caminhos e tal. Mas como você digere tudo isso e transforma num pensamento crítico, num questionamento, numa provocação, ou em outro saber, né? Como você junta esses vários saberes e transforma num outro saber, num outro caminho, né? Sim. E também incentivar as pessoas a estudar, incentivar os filhos, os sobrinhos, os primos a estudarem, porque eu mesma comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 16 anos. Por necessidade mesmo. Mas hoje, olhando para trás assim, talvez se eu tivesse insistido um pouco mais, sabe? Não, em vez de eu trabalhar, eu vou estudar. Eu vou fazer mais um ano de cursinho. Eu vou... É que assim, não tinha tanta coisa, tantos projetos como tem hoje. Cursinhos populares, né? Não tinha. Mas também tem a ver com visão de mundo. Lógico assim, que tinha. Eu fiz 5 anos de direito arrastada, devendo minha vida pra faculdade, sem horizonte nenhum, porque quando você faz direito você não é bosta nenhuma, se você não presta um concurso, não passa no OAB, não tem um padrinho e tal, não é nada. E aí hoje eu vejo, tipo, que eu com 41 saí da faculdade, eu tinha 22, 23. Com 41 tô começando a renamorar o direito, algumas pautas que me interessam, algumas coisas que passaram batido ou não tive tempo de gostar na época da faculdade, porque, Sim. enfim, tinha 15 empregos na época. Mas assim, eu tô agora com 41 que eu tô retomando os estudos. Sim. E achando coisas que me dão prazer, que eu gosto, que, enfim, que me estimulam. Você tocou num assunto importante, que é assim, a gente cresceu com uma imagem de que, não, você tem que achar, você tem que terminar o seu ensino médio, né, colegial, segundo grau, você vai terminar e você vai prestar vestibular. É uma pressão. Sim. Você tem que escolher uma profissão. Gente, com 17, 18 anos. Calma. E também achar que, porque você estudou aquilo, você vai fazer aquilo o resto da vida, gente. Sim. Parem agora com isso. Não façam isso com seus filhos, com seus sobrinhos, com os filhos dos amigos. Entendam que a gente tem também... Acho que hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara, né? Mas isso é um privilégio de gente que tem uma condição legal, que manda filho para intercâmbio. Antes de você escolher sua faculdade, fazer cursinho, vai fazer um intercâmbio, vai passar... Eu conheci muitas pessoas que tiveram essa oportunidade de sair do colegial ou fazer cursinho e ficar um tempo fora do país, assimilando outra cultura, vivendo. Aprendendo outro idioma. Olha que legal, eu tô aqui lavando copo, olha como eu sou uma... Sabe assim, o pai custeando tudo. Aí é legal lavar copo, eu também quero. Fritando hambúrguer, mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? flipando hambúrguer nos Estados Unidos, entendeu? E aí você adquire novos olhares para o mundo, até para você se achar enquanto sujeito. Sim, bagagem né? cultural, né? Pra você não achar... Baragem. Fazer uma faxina, né? Não achar que você sempre tem que ter uma empregada, né? Para fazer as coisas e... Que é um grande questionamento pandêmico também, né? Lá vem, né? Descobrimos que as pessoas não sabem o quê? Tirar o próprio lixinho, né? Depende o quê? De ter uma pessoa ali que more no emprego e é tratada como se fosse da família. E aí, de novo, a gente entrando no campo da negritude, das mulheres negras, que as pessoas acham que a gente só tem que ser empregada doméstica. Né? E vai passando de mãe para filho, né? Essa pessoa, olha, é como se fosse da família, cuidou de mim quando era pequena, agora cuida do meu filho. Nossa, que bonito, né? Que bonito. Teve alguma artista que falou, a filha da minha faxineira é juíza. Ela não vai ser faxineira. Né? Eu acho importante esse lugar de... Acabou aqui. Sabe? Assim, vamos mudar, vamos inverter essa questão, lógicas, né? Eu não tive isso, mas essa coisa de... Hoje, olhando assim, sobre essa coisa do estudo mesmo, de ter insistido, eu acho que teria feito diferença. Mas como a gente não pode voltar atrás para mudar, porque toda essa trajetória faz de mim o que eu sou hoje, sim. eu hoje, então, eu tento
correr atrás desse atraso, assim, estudando, lendo, escrevendo Mas artigos. você é uma outra Vânia, você não é a Vânia também daquela época, Sim. né? Então, assim, Tudo agregou. agregou. Tudo agregou. Exatamente. Até pra você fazer mais proveito de tudo isso que você tá descobrindo. E que desses bom que a mundos. gente pode, né? Sim. Aos 40 anos, mais de 40, já tô com 42. Tô com 41, Ter sou a muito mais jovem que a Vânia, gente. Ter a oportunidade de pensar isso, de poder. Nós temos o poder de pensar Sim. isso, de escolher, né? De fazer essas escolhas e também de ter a oportunidade de poder fazer. Porque Sim. a gente também, olhando para a história, assim, das famílias, a gente vê que as mulheres não tinham opção. Sim. A única opção era ser mãe. Você, por uma opção sua, decidiu ser mãe. E aí continua trabalhando, continua fazendo seus projetos, continua a sua busca enquanto mulher. Sim, né? exatamente. Eu escolhi não ser mãe e continuo nas minhas buscas também e tá tudo bem pra E todo tá mundo. tudo bem para todo mundo, né? Mas a liberdade é isso, escolhas. Escolhas. Quando você pode ser dona de casa desde que você escolha que você esse escolha. lugar. Porque quando você não tem opções, isso é muito triste. Porque você entra num momento da sociedade que falha, né? Sim. E não dá opções para que a pessoa possa decidir o que ela quer ser para a vida dela. E você pode ser várias coisas também. E a gente pode mudar de ideia no caminho, tá, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente mudar de ideia das coisas que a gente quer ser. Faz parte da evolução. Faz parte da evolução. A gente tá sempre ser dinâmico, né? Sim. Temos que ser seres dinâmicos, de rever conceitos, rever falas, rever valores que a gente carrega. valores, tudo. olhar para algumas coisas e ver assumir que foram erros, Sim. né? E que a gente está disposto a melhorar isso. É isso. Obrigada. Obrigada. Ai, que pauta que a gente vai falar. Olha só, a gente deu uma volta ao mundo, muitas pautas, ainda tem mais coisa para falar. Mas a Vânia aqui, ela volta com o livro. Com o livro digital, que a gente vai colocar um telão aqui, vai mostrar o livro digitalmente para vocês, fazer uma leitura de rádio, uns negocinhos batendo assim, ASMR. E mostrando os desenhos. Mostrando os desenhos. Dá suas redes sociais pra galera te achar. Quem quiser o quê? Descobrir. Gente, a Vânia, ela não acha o pai do seu filho, não faz teste. Não é ratinho, tá? É a árvore genealógica. Você presta esse serviço? Como que funciona? Gente, já arrumamos mais uma MEI pra Vânia aqui, assim que funciona. Então, o ano passado eu tinha dado eu resolvi tirar um ano sabático, assim, de projeto, né? Ano sabático de projeto é ótimo. Eu dei uma pausa, assim, pra cuidar de mim, da minha saúde e dessas questões, né? E repensar algumas coisas. E aí, no meio do caminho, eu já mudei a fala, né? Peguei Que virou o ano sabótico, onde ela se sabotou e voltou atrás em tudo que ela disse. Não em tudo, assim, mas apareceram uns projetos muito legais que eu trabalhei e também parecerista, né? Que eu também faço análise de projetos culturais. Tá fazendo pro Mink? No Mink eu não quis. Dizem quando que é uma virou bucha. Secretaria Nacional, eu não quis. Eu achei que não dava. Não dava, né? Não quis, não. Agora pretendo voltar. Que agora vai ser Mink de verdade. Sim, sim. Aí eu volto com amor. Eu tava prestando serviço para Secretaria de Estado da Cultura, né? E aí também então eu fiz algumas coisas e também resolvi voltar a estudar, que tem um pouco desse encontro de estudar a história para entender como a gente veio parar aqui. Sim. E aí eu tô estudando. Então, assim, algumas coisas eu dei uma pausa mesmo. Mas é isso, tem muito material gravado dos projetos que eu fiz. No YouTube tem, se você colocar lá, Cine a Vapor Produções, que é o nome da empresa. Tem bastante aula, tem alguns projetos de bairro, tem alguns projetos que eu fiz para o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, tem alguns projetos que eu fiz para a Avaré, que foram projetos que eu fiz para a Funarte. Tem várias coisas, né? Que vão... Polivalente. E muita coisa registrada, né? Muita coisa ali documentada. Algumas. Deveria ter feito mais. Eu também comecei a me preocupar com essa questão da memória, da minha memória. Da sua. E você precisa se preocupar também. Porque a gente faz tanto projeto, mas e a nossa história? Porque daqui 50, 100 anos, eu quero também deixar um legado. Sim. Também quero que as pessoas lembrem das coisas que eu fiz, que foram importantes para a cidade. E eu me preocupo com isso. Então, eu tenho colocado algumas coisas no YouTube para que as pessoas possam acessar
E também como um registro mesmo, né? E deixar isso muito aberto, de que a história está sendo construída, né? Então, não é porque eu pesquisei, eu sempre falo isso nas aulas, né? Até aqui, o que eu pesquisei hoje, eu encontrei isso, né? Mas pode ser que daqui, né, um ano, tenha mais informação, tem outras informações complementares, informações mais amplas, para que as coisas sejam mais fidedignas mesmo, né? E é isso. E o bazar? Bazar Jundiaí, @Bazar Jundiaí com HY. Temos louças antigas belíssimas para ativar a sua memória afetiva. E ficou no carro a sua caneca. Depois eu tenho uma xicrinha de café, a preta que você me deu, tá lá em casa, aquela preta e branca. Que legal! Tá lá, eu não trouxe pra cá ainda, porque eu tenho medo, que outro dia eu ganhei um presente aqui, quebraram meu presente. Ai, gente, não pode Fiquei quebrar, um pouco chateada. As louças. Mas só se for Duralex, que aquilo lá roda e não quebra, né? O Duralex ele aguenta, ele aguenta mais. Mas quebra também. Mas é mais difícil. Tem que ser um terrorista de Brasília para quebrar um prato Duralex. Sim. É isso. Obrigada, a você. Amei. Volte mais vezes. Agora que você já sabe que o endereço é esse... Tecla 13. Aperta 13 aqui que você vai parar aqui na Move 8. Galera, seguinte, hoje Julinha aqui, ó, pilotando os cortes de câmera para você que tá na rádio. Vá até o YouTube do Francamente, se inscreva no canal. Se inscreva, curta, compartilhe com a sua família. Sempre vai ter uma conversa aqui que você vai gostar ou não, mas pode dar dislike também, pode xingar, porque isso o quê? Faz o canal ficar relevante, entendeu? Seu xingo vale ouro para nós. Vou ficando por aqui, acompanhe a programação da Rádio Difusora, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.